Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde nosso conteúdo em estudo são as equações do primeiro grau. Nas aulas anteriores a gente já viu que uma equação nada mais é do que uma sentença matemática aberta que é representada por símbolos, aonde eu tenho um número desconhecido e uma igualdade. Nesse caso aqui de modo geral, então a equação do primeiro grau pode ser escrita de forma ax mais b igual a 0, onde a e b são números reais e x é um número desconhecido e representa uma igualdade. Nesse contexto geral aqui, a gente viu que existem dois tipos de conjunto para essa equação. Nós temos o conjunto universo, que nesse caso são todos os possíveis resultados que eu posso imaginar para essa equação, que nesse caso a gente pode usar um conjunto só com alguns números específicos, ou então eu posso usar um tipo de conjunto, o conjunto de números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais. E dentro desse conjunto universo, a gente sempre vai ter um conjunto verdade, que o conjunto verdade vai ser o resultado da minha equação, que nesse caso o conjunto verdade sempre vai ter somente um único elemento, que é o resultado da minha equaçãozinha. Então a gente chegou à conclusão de que o conjunto verdade nada mais é do que um subconjunto do conjunto universo, certo? Na aula de hoje a gente vai ver a questão de o que são equações equivalentes. Como você já deve ter mais ou menos pensado aí na cabeça, equações equivalentes são basicamente aquelas que são praticamente iguais, ou seja, expressam o mesmo resultado. Por exemplo, tomando aqui como conjunto universo números racionais, a gente tem que x menos 1 sobre 2 é igual a 0. É uma equação, porque eu tenho um termo desconhecido e tenho uma igualdade. Aí aqui eu digo para vocês que o conjunto verdade nada mais é do que 1 sobre 2. Vamos verificar se isso é verdade? Então, aonde tem x eu vou colocar 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 igual a 0. E eu sei que 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 vai ser 0, e 0 é igual a 0. Então, meu conjunto verdade é 1 sobre 2. Já na equação 2, eu tenho que x mais 2 é igual a 5 sobre 2. E estou dizendo que o conjunto verdade também é 1 sobre 2. Vamos verificar se isso é verdade. Então, nesse caso, quem é x? 1 sobre 2. Então, eu vou ter 1 sobre 2 mais 2. E estou afirmando que isso vai me dar 5 sobre 2. Fazendo essa adição de fração aqui, a gente sabe que a adição de fração de denominadores diferentes, a gente tem que tirar o MMC. Mas nesse caso, como eu sei que não tem nada aqui, então nesse caso a gente sabe que aqui tem 1, né? Então, tirando o MMC de 2 e 1, que também a gente sabe que vai ser 2. Aí o que eu pego? 2 dividido para 2 vai dar 1, 1 vezes 1, 1, mais 2 dividido para 1, 2 vezes 2, 4, e estou dizendo que isso é igual a 5 sobre 2. 1 mais 4 vai ficar 5. 5 sobre 2 é igual a 5 sobre 2. Então, tanto a equação 1 quanto a equação 2, elas têm conjunto verdade igual. Quando eu tenho duas equações com conjuntos verdades iguais, então eu digo que essas equações elas são equivalentes, ou seja, têm o mesmo resultado. Por exemplo, se fôssemos verificar essas duas equações, x menos 2 é igual a 7 e x é igual a 7. São duas equações, porque apresentam um valor desconhecido e uma igualdade. Nesse caso aqui em específico, eu já tenho um conjunto verdade para essa equação. O conjunto verdade dessa aqui vai ser quanto? O conjunto verdade dela vai ser 9. Eu já estou dizendo que x é igual a 9, então o conjunto verdade dela aqui é 9.
9. Eu quero verificar se essas duas equações elas são equivalentes. Então, nesse caso, só precisa eu determinar o conjunto verdade dessa daqui. Como a gente já tinha conversado na aula anterior, em uma equação, o meu intuito é sempre deixar quem tem letras de um lado e quem não tem letras do outro. Então, nesse caso, a única letra que eu tenho aqui vai ser x. Então, eu vou escrever x, não tenho mais nenhuma letra, é igual, o 7 já está do outro lado, então eu não vou mexer nele, então vai ficar 7. A única pessoa que eu vou mexer é esse menos 2. Esse menos 2, ele está negativo, então eu vou trazer ele para o outro lado positivo. X é igual a 7 mais 2, 9. Então, o conjunto verdade dessa equação aqui também é 9. Então, eu posso dizer que a equação x menos 2 igual a 7 e a equação x igual a 9, elas são equações equivalentes, pois apresentam o mesmo conjunto verdade, que nesse caso aqui é o 9. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? O senhor tinha dado já o conjunto verdade das equações. E quando eu vou fazer isso se não tiver esses conjuntos verdade? Aí, nesse caso, a gente vai começar a aprender a resolver equações. E o que eu vou dizer para vocês hoje é que a gente vai começar a utilizar o princípio aditivo das igualdades para resolver equações. Eu vou ensinar duas maneiras diferentes de como resolver essas equações, certo? Por exemplo, usando o método usual que o livro nos traz, que é o princípio aditivo das igualdades, nesse caso, ó, eu tenho x mais 4 é igual a 7. Nesse caso, como eu tenho que ficar só uma variável aqui antes da igualdade, e quem não tem variável do outro lado, então nesse caso eu precisaria fazer com que esse 4 sumisse, ou seja, que ele zerasse. Como é que eu faço para o 4 zerar? Se ele está positivo, mais 4, como é que eu zeraria? Então ficaria x mais 4. Para o 4 zerar, fica menos 4 igual. Só que tudo que eu adicionar de um lado da igualdade, eu tenho que adicionar do outro. Então, do outro lado ficaria x, e esse menos 4 que eu adicionei aqui, eu também adiciono aqui, certo? Então, aqui eu ficaria x mais 4 menos 4 é igual a 7 menos 4. Eu sei que 4 mais menos 4 vai dar 0. Então, nesse caso, desse lado só sobra x é igual a 7 menos 4 vai me dar 3. Então, o conjunto verdade dessa equação aqui vai ser 3. Ah, professor, tem um método mais simples que eu poderia resolver? Tem sim. Nesse caso, ó, eu já tinha até falado com vocês antes. Por exemplo, o que eu tenho que ter em mente é que letras têm que estar de um lado da igualdade e quem não tem letras do outro. Então, a gente só vai ter que observar o sinal, certo? Então, a única letra que eu tenho aqui vai ser o x. Então, vai ficar x, não tenho mais nenhuma letra, é igual. O 7 já está do outro lado, eu não mexo. E o 4, que está positivo, eu trago ele negativo. Pronto. X é igual a 7 menos 4 vai ficar 3. Se vocês observarem, ó, mesmo resultado e um processo bem mais simples de se resolver. Um outro exemplo seria, ó, x menos 6 é igual a 10. Usando o processo aditivo, então eu tenho que deixar o x sozinho aqui. Então, se o 6 está negativo, eu tenho que adicionar um 6 positivo para que isso aqui dê 0. Então, se eu vou adicionar 6 positivo aqui, eu também vou ter que adicionar aqui. Então, ficaria x menos 6, aí para o 6 era mais 6, é igual... Esse 6 que eu adicionei aqui, eu também vou adicionar do outro lado. Então, vai ficar 10 mais 6. 6 menos 6, eu sei que vai dar 0. Então, vai ficar x é igual a 16. E esse aqui é o meu conjunto verdade. X é igual a 16. Poderia fazer de um processo mais simples? Poderia. Vai ficar como? X é igual a 10. E esse 6 que está negativo, eu trago ele
positivo. X é igual a 16. Só isso, pessoal. Certo? Um outro processo é o processo multiplicativo, certo? Que nesse caso eu também vou ensinar duas maneiras de como vocês resolverem. O processo multiplicativo, no aditivo a gente viu que ele se aplica para adição e subtração, e no multiplicativo ele vai se aplicar para multiplicação e divisão. Então, por exemplo, se eu tenho 3x é igual a 15, meu intuito sempre é fazer com que o x fique sozinho. E esse 3 ele não está multiplicando? Então, nesse caso, como é que eu faria? Eu tenho 3x, mas eu quero somente 1x. Como é que eu faço para que esse 3 vire 1? Eu sei que todo número dividido por ele mesmo, o resultado vai dar 1. Então, nesse caso, o que eu faria aqui? Eu faria 3x dividido por 3. Porque 3 dividido para 3 vai ficar 1 e vai sobrar só o x. Só que da mesma coisa que a gente faz lá no processo aditivo, eu também vou ter que fazer aqui no multiplicativo. Todo termo que eu adicionar de um lado da igualdade, eu também tenho que adicionar do outro. Então isso aqui vai ficar 15 dividido por 3. Aí fazendo a divisão, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1, então sobra só o x. É igual 15 dividido para 3 vai ficar 5. Então, o meu conjunto verdade é 5. Professor, tem outra maneira que eu poderia fazer? Tem sim. É só você prestar atenção sempre nas operações inversas, que a gente sabe que a operação inversa da adição é a subtração e que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, meu intuito sempre é deixar o x sozinho. Esse 3 não está multiplicando? A operação inversa da multiplicação qual é? Quem lembra? Acertou quem disse que é a divisão. Então, eu vou isolar esse x aqui e esse 3 que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, ficaria assim, ó, x sozinho é igual a 15. E o 3 aqui, ó, que estava multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Aí é só dividir. X é igual a 15 dividido para 3, 5. Mesmo resultado do processo anterior, certo? Um outro exemplo, pessoal, é em relação a essa forma aqui, ó. Eu tenho y sobre 5 é igual a 8. Quem é que eu tenho que deixar sozinho? O y. E como é que eu vou deixar esse y sozinho se ele está na forma de divisão? A gente lembra que aqui tem o número 1. Então aqui seria 1 sobre 5, né? E como é que eu faria esse 1 sobre 5 se transformar só em 1? Então, se eu multiplicar isso daqui por 5, aqui fica 5 vezes 1, no caso ficaria 5. E 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, nesse caso, eu multiplicaria toda a equação por 5. Então, ficaria 5, que multiplica 5 sobre y, ou y sobre 5 é igual a 8 vezes 5. Multipliquei ambos os lados por 5. Aí eu sei que esse 5 vai cancelar com esse 5, né? Sobrando só o y. Então, vai ficar y é igual a 8 vezes 5, que vai ser 40. Certo? Um modo mais prático é a gente lembrar das operações inversas. Então, se eu quero deixar o y sozinho, então vai ficar y é igual o 8 que está do outro lado, eu repito. E esse 5 que eu estou passando para cá, ó, ele está dividindo, porque uma fração é uma divisão. Então, se ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato via WhatsApp ou então pegar os exemplos que estão disponíveis no livro de vocês em relação ao capítulo 4. Bons estudos e até a próxima!